Eu fico muito feliz de estar nesse evento do Conselho. Hoje pela manhã, quando foram apresentados os ex-presidentes, tanto fisicamente quanto naquela imagem, me vi nessa história toda do Conselho, apesar de que isso dá um pouco de tristeza também, né, de ver que os anos passaram. Naquele slide, por exemplo, só um dos fotografados que eu não cheguei a trabalhar com ele, que é o primeiro. Os demais todos estive lá durante esses anos, seja na função de conselheiro, seja na função de procurador. Como o tempo é muito curto, eu vou tentar fazer a minha explanação sem lançar a mão de qualquer expediente doutrinário ou de definição, de conceituação do que seriam esses elementos que fazem parte do título da palestra. Não vou definir o que é indício, não vou definir o que é presunção, não vou falar o que é prova. Na verdade, não faço isso também por outro motivo. Porque se eu tivesse de dizer o que eu pretendo, na verdade, me manifestar, é demonstrar para vocês como as coisas são e não como elas deveriam ser. Como é que na prática, tanto o judiciário quanto o próprio conselho trabalham de uma forma diferente do que é aquela que está descrita na doutrina e talvez no âmbito científico, que seria a forma adequada para o trabalho fiscal demonstrar os fatos tributáveis. E como primeira provocação que eu vou fazer, eu vou negar uma afirmativa que sempre se faz, que não pode o fisco desconsiderar a contabilidade do contribuinte. Eu vou dizer exatamente o contrário, que o fisco não deve considerar a contabilidade do contribuinte. Vocês vão ficar, talvez, alguns, bastante alarmados com isso, mas já faço uma outra afirmativa. O fisco não pode desconsiderar os documentos que comprovam a contabilidade do contribuinte. E aí vai uma grande diferença. Existe um artigo que eu gosto muito dele, eu cito demais lá no Conselho, que é o artigo 226 do Código Civil, que diz que os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e em seu favor, quando escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco forem confirmados por outros subsídios. Isso que está escrito aqui é exatamente o que eu acabei de afirmar, está no Código Civil. Quer dizer, a contabilidade, e aí eu que estou interpretando esse dispositivo, ela equivale a uma confissão por parte do contribuinte. Por isso que se diz que o que está escriturado prova contra, como se confissão fosse. Agora, para provar a seu favor aqueles fatos registrados, é necessário que haja uma documentação que comprove os fatos registrados. Eu estou com um caso essa semana muito interessante de uma perícia que foi feita, em que é questão de nota fiscal inidônea, em que se pergunta ao perito se as prestações de serviço de transporte realmente se realizaram, se foram efetivamente pagas. E aí ele responde: sim, eu, na perícia contábil, constatei que está registrado fretes a pagar no livro diário. Isso não é com devida vênia nenhuma prova contábil, isso é uma prova documental. Ele foi lá e leu a escrita do contribuinte e estava escrito lá fretes a pagar. O que prova, na verdade, esses fatos que foram registrados são os documentos que efetivamente demonstram que aqueles fatos que foram registrados ocorreram tal e qual foram registrados. Quer dizer, seria necessária a comprovação daqueles pagamentos mediante transferências bancárias e por aí vai. Então, eu já comecei por esse enfoque, exatamente porque existe toda uma mística em relação a essa questão do dever do fisco sempre fazer a comprovação, ou do ônus sempre primeiro do fisco. E a segunda abordagem também, que vai aí em nível bastante de provocação, é que há uma afirmativa que há 20 anos pelo menos eu ouço lá no Conselho, é de que para a caracterização do fato gerador não é possível a utilização de presunção nem de indício, é preciso da prova inequívoca. E existe, aliás, uma corrente de aproximação do direito tributário com o direito penal, sempre
sobre esse viés de proteção ao contribuinte. Ou seja, na dúvida, favorece tanto o réu lá no direito penal quanto o sujeito passivo, e também da necessária tipicidade cerrada e por aí vai. Eu trouxe aqui para vocês, só para introduzir o tema e para demonstrar que essa proximidade, que antigamente quando eu ouvia falar nessa proximidade, eu sempre tremia, né? Porque a solução desta proximidade entre direito tributário e direito penal sempre levava à dificuldade do fisco de sustentar o seu trabalho fiscal. Ou, sob outra ótica, do 112, que na dúvida deve prevalecer a improcedência do lançamento. Pois bem, então seria necessário ir ao direito penal para tentar obter, lá no próprio direito penal, algum material que nos ajudasse a reforçar aquela afirmativa que antes eu fiz sobre a questão das presunções. Eu peguei um acórdão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Fux, ele é de 2012, eu não vou poder ler, evidentemente, ele todo, mas começa na ementa a dizer: presunção omnes, possibilidade, indícios, aptidão para lastrear decreto condenatório. E aí ele diz assim: consectariamente, ainda que se tratasse de presunção de que o paciente é dedicado à atividade criminosa, esse elemento probatório seria passível de ser utilizado. E mais na frente ele diz: deveras, o julgador pode, mediante um fato devidamente provado, que não constitui elemento do tipo penal, utilizando raciocínio engedrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. Então, o que está dito aqui? Que o que o julgador faz no direito penal, e aí eu digo em qualquer ramo do direito, é a utilização da chamada presunção omnes, que nada mais é do que um raciocínio lógico, a partir de um dado, de uma informação, de um indício, de uma prova, seja lá o nome que se dê, e com base na experiência que ele tem, dali ele extrai uma conclusão. O artigo 335 do CPC fala mais ou menos isso que eu estou dizendo. Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece. Então eu vou dar um pulo. Eu tentei com isso, até esse momento, mostrar que tanto no direito civil quanto no direito penal é possível a utilização das chamadas presunções omnes, ou seja, um raciocínio lógico que leve para o julgador a conclusão de que, a partir dos fatos que ele conhece, que outros tantos fatos ocorreram. E aí, antes de eu dar o passo seguinte, e para vocês entenderem, com um exemplo que todo mundo conhece, vamos pegar o famoso caso do goleiro Bruno. Se fosse como se diz que tanto no direito tributário quanto no direito penal você precisa da prova inequívoca, né, dos fatos que ocorreram, ele jamais, na minha concepção, estaria condenado. Ou se valesse a ideia de que a dúvida favorece o réu, ele também não estaria condenado. Porque não existe, do ponto de vista, vamos dizer assim, científico, a comprovação exatamente de quais foram os fatos que ocorreram naqueles dias. E nem, efetivamente, qual seria a participação dele. O que existe é uma dedução, com base em outros elementos que foram trazidos, e um convencimento pessoal, racional, motivado, fundamentado, de que ele teria tido um determinado comportamento que levou a uma presumida morte de uma pessoa, porque até o fator morte, sob o ponto de vista científico, não está demonstrado. Então, o direito e o direito tributário, ele não é diferente dos demais ramos. Eu estou trazendo o direito penal exatamente para reforçar essa ideia. Ele parte não de uma verdade científica, mas de uma verdade jurídica. Então se constrói, durante o processo, o que seria o convencimento do julgador dos fatos efetivamente ocorridos. E exatamente por isso, eu não consigo entender esse artigo 112.
Até hoje eu não vi aqui na parte da tarde, na parte da manhã eu vi o Delcismar, que foi um dos presidentes do Conselho, diz, né, a história do Conselho, que quando ele era presidente, começavam os conselheiros a jogar com base no artigo 112, ele fala assim, tem muito conselheiro aqui que não serve para ser conselheiro, que só está com dúvida. E eu diria diferente, quer dizer, as pessoas se convencem ou de que os fatos estão provados, ou de que os fatos não estão provados. Se não estão provados, eu não tenho dúvida, eu digo, não está provado, logo o lançamento é improcedente. Se eu me convenço que o fato está provado, eu digo, o fato está provado, logo é procedente o lançamento. Se há divergência da Câmara, isso não significa que houve dúvida. Significa que alguns tiveram certeza de que um determinado fato aconteceu e outros tiveram certeza de que não está provado que determinado fato aconteceu. E só, já encaminhando para o final, já recebi aqui o bilhetinho dos 5 minutos, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. E vou dar 2 exemplos lá do Conselho de Contribuintes. E para os conselheiros, pelo menos não é novo o exemplo que eu vi falando disso lá. O fato mais comum autuado pela fiscalização é a maior das presunções que pode existir em direito tributário, que é o fato gerador que decorre da afirmativa de que houve um transporte desacobertado. O transporte desacobertado, esse fato, ele não é trazido para dentro do processo. Aliás, você nem sabe afirmar se a nota fiscal foi emitida ou não. Então, em linguagem, na verdade, do ato administrativo, o fiscal diria, intimado o contribuinte a apresentar a nota fiscal, ele não apresentou. E isso é a única coisa que a gente sabe que é verdadeira, de que não foi apresentada a nota fiscal. Decorre desta afirmativa do fiscal, que ela por si só já é uma presunção, mas é uma presunção do direito administrativo, de que ela é verdadeira e legítima, porque não se sabe se este fato aconteceu, só se dá credibilidade porque é um ato administrativo. Alguém até pode dizer, isso é mentira, eu nunca passei naquele posto, ou eu passei, mostrei a nota e ele jogou fora a nota. Quer dizer, a afirmativa de que ele intimou e não foi apresentada, essa própria afirmativa ela já traz um grau de presunção, que é a presunção de que é verdadeiro esse fato. E aí decorre, diante desta presunção de que é verdadeiro o fato afirmado pelo fiscal, quais consequências jurídicas? A presunção, é a presunção da presunção de que ocorreu o fato gerador. Agora, o fato de ter uma mercadoria não significa que ocorreu o fato gerador. Porque para ocorrer o fato gerador, segundo a ciência, né, do direito tributário, é necessário ter sujeito ativo, sujeito passivo, alíquota, base de cálculo, aspecto temporal e por aí vai. De onde, aí eu vou dar um exemplo só para já derrubar a certeza, né? E se essa mercadoria tiver sido furtada, terá ocorrido o fato gerador? Então, e aí alguém poderia dizer assim, mas se tiver sido furtada, cabe ao contribuinte provar que a mercadoria foi furtada. Quer dizer, aí de novo a inversão do ônus da prova. Resumo da história, a partir de uma afirmativa do fiscal, que tem presunção de veracidade, de que não foi apresentada uma nota, decorre uma presunção de que o fato gerador ocorreu. E tudo que vocês pensarem vai ter o mesmo resultado. Pega o levantamento quantitativo, esse exemplo deu muito lá no Conselho. Aí o fiscal diz assim, não tem jeito de refutar o levantamento quantitativo a não ser com outro levantamento quantitativo, porque este é um procedimento matemático. Só que o levantamento quantitativo ele é uma presunção. Por quê? Ele parte de notas fiscais de entrada, de inventário, etc., para chegar a alguma conclusão, ou de entrada ou de saída de mercadoria. Vamos supor que deu saída de mercadoria sem nota. Você só chega a essa conclusão porque houve uma entrada de mercadoria com nota. Já fiz uma afirmativa falsa. Porque a entrada de mercadoria com nota pode não ter ocorrido. O que você sabe é que houve registro de nota fiscal. Então, até com base na documentação do contribuinte, de que houve registro de uma nota fiscal, você não pode afirmar que houve uma saída de uma mercadoria. Porque pode não ter sido adquirida. E já houve um caso, pelo menos que eu tenho conhecimento, que o contribuinte, depois, né, em off, disse, olha, eu até topo pagar, mas eu não quero pagar a saída de mercadoria sem nota, porque eu não comprei mercadoria. Eu comprei foi nota fiscal. Eu quero que você inaugure de forma diferente. Então, é inatingível, na verdade, a verdade, né?
Quer dizer, a verdade não é trazida para dentro dos autos. Essa semana que passou no Conselho, veio um caso também bastante emblemático. Com base no saldo credor da conta caixa, eram despesas que o contribuinte, mas pode servir o saldo credor da conta caixa, vai dar o mesmo resultado. Mas como o contribuinte tinha muitas despesas e não apresentou receita, então o fisco se utilizou de uma presunção legal, essa é legal, não é a omnes, dizendo que saídas de mercadoria houve. Isso, lá, tanto na Receita Federal quanto na estadual, há esse raciocínio. E aí houve um certo pânico na Câmara, e acabou não sendo julgado por outro motivo esse processo, porque o fiscal não disse qual é a mercadoria que tinha saído. E o fiscal não disse qual é a mercadoria que tinha saído desacobertada, com base nessa presunção, que podia ser, torna a dizer, um saldo credor da conta caixa, ou um problema qualquer de passivo fictício, porque simplesmente ele não sabia qual é a mercadoria. E todo mundo se assusta com isso. Mas se eu for fazer o mesmo trabalho numa sapataria e disser que saiu sapatos, aí a pessoa fica assim, satisfeita, diz assim, o fiscal cumpriu o seu dever, ele tem que descrever o que é o fato gerador. Então ele sacou que eram sapatos. Por quê? Porque o raciocínio lógico, dedutivo, que se tem uma empresa que tem um faturamento que foi omitido, só pode ser de venda de sapato, mas pode ser ou pode não ser. Então muitas vezes lá no Conselho, eu estou terminando, agora como último exemplo, mas dentro ainda desse raciocínio, às vezes, nesses casos, né, se faz uma proporcionalidade. Então, com base no que ele emitiu o documento fiscal, se faz a proporção da parte que o fisco, por presunção, afirma que vendeu sem nota fiscal. O que é uma outra presunção. Porque eu presumo, aí a minha própria presunção, de que o que se vendeu com sem nota fiscal não pode ser uma mercadoria isenta, não tributada, imune. Ninguém vende essas coisas sem nota fiscal. Se o cara adota uma metodologia de sonegação, é exatamente o contrário. Ele vai privilegiar as mercadorias que são tributadas. Mas se aceita, então, que com base em uma presunção de que houve saídas, se adote uma outra presunção de que essas saídas foram as mesmas saídas com nota fiscal. Aí, quando se chega ao desse trabalho, ficou aquele estarrecido. Qual é a mercadoria que o fiscal descreveu como tendo saído sem nota fiscal? Como ele não descreveu nenhuma, houve um choque. Se ele tivesse dito assim, gato, todo mundo fica satisfeito. Mas ninguém fica tranquilo se ele não disser nada. Saídas de mercadoria sem nota fiscal. Agora, quando o contribuinte diz, olha, este faturamento não é em virtude de venda de mercadoria, você que tem que fazer a prova e fala, não, isso não. Porque foi cometida uma infração e existe uma presunção legal. Mas essa presunção legal, ela não é necessária. Porque o que nós precisamos, como lá no direito penal, como lá o Supremo desenvolveu lá a teoria do domínio do fato, né? Não é crível, né? Lá naquele julgamento do mensalão, se repetiu 500 vezes. Não é crível. Ninguém acredita que essa pessoa não tivesse conhecimento daquele fato. E é direito penal. Na verdade, como eu disse no começo, o objetivo era só, né, trazer reflexões para que vocês aprofundem e pensem, até quando disserem, né, que aqui no tributário tem que ser igual no penal, a gente tem que primeiro descobrir como é que é no penal para depois ter certeza como é que deveria ser no tributário. Bom, obrigado, eu acho que eu passei uns 5 minutos e eu peço então desculpa. Parabéns ao palestrante Sérgio Caluni pelas suas explanações.